Então, e das novidades, né, a partir da investigação que levou a polícia a essa fábrica clandestina aqui no ABC Paulista. Tudo bem, Maju? Boa Oi, tarde. Maju. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Eu falo ao vivo direto do Departamento de Homicídios, no centro de São Paulo, onde acontece ainda uma entrevista coletiva com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. E ele abriu essa coletiva de imprensa dizendo que a principal tese da investigação por intoxicação por metanol foi confirmada, de que as bebidas foram adulteradas com etanol de posto de combustível. Etanol esse que foi misturado com o metanol, que já é uma prática ilegal, perigosa, é um crime que já é identificado em vários postos, né? Isso já é algo que a gente fala muito aqui, inclusive na programação da Rádio Bandeirantes. E hoje a Polícia Civil encontrou em um dos endereços, em São Bernardo do Campo, da operação de hoje, uma fábrica que distribuía essas bebidas adulteradas a outros bares, a outros estabelecimentos. E eles chegaram nessa fábrica em São Bernardo do Campo depois de investigar 2 mortes por intoxicação. Uma delas foi um homem que passou mal em 12 de setembro e ele morreu 4 dias depois. Então, o bar onde ele consumiu essa bebida foi vistoriado e as equipes apreenderam 9 garrafas, uma de gin e 8 de vodka. E os peritos do Instituto de Criminalística detectaram a presença do metanol em 8 dessas garrafas com percentuais absurdos. Foi o que classificou o secretário Guilherme Derrite. Esse percentual variava de 14%, chegando a 45%. E a gente tem aqui uma sonora do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, explicando como eles chegaram nessa fábrica e as investigações. Essa concentração de 36%, passando em algumas amostras aí de 40% que foi encontrado no metanol, é um número muito grande. Então, a nossa suspeita, que ainda não dá para cravar essa tese, é de que esses casos que geraram lesões gravíssimas, mortes, eles adquiriram a matéria-prima etanol do mesmo posto de combustível. E se isso for confirmado depois desse trabalho, é algo que, claro, que é muito ruim, mas que nos leva a ter um caminho, um processo para tranquilizar a população. Porque a adulteração de bebida, isso acontece há décadas, infelizmente. Agora, nessa concentração, realmente é muito alto. Lembrando que 0,01% já é prejudicial para a saúde humana. Então, no nível de 36%, 40%, como eu mencionei, é um número elevadíssimo e pode ser que eles tenham adquirido esse etanol de posto de combustível ou no mesmo posto ou na mesma rede. Agora, o próximo passo, segundo o secretário Guilherme Derrite, é entender, encontrar qual posto de combustível essa fábrica clandestina comprou esse etanol misturado com essa concentração tão alta de metanol. Inclusive, o secretário contou que durante essa operação hoje, no momento em que eles chegaram nessa fábrica, a mulher, que chama Vanessa, estava praticando o crime nesse momento, fazendo ali a falsificação, a adulteração dessas bebidas. Ela foi presa em flagrante por falsificação, corrupção ou adulteração de substâncias, e a pena é de prisão de 4 a 8 anos. E o marido dela não foi encontrado, mas, de acordo com o secretário, o marido dela também já havia sido preso por adulteração de bebidas. Agora, quem também está por aqui e falou foi o Claudinei Salomão, ele que é diretor do Instituto de Criminalística. E ele detalhou como que está sendo esse trabalho, disse que até o momento 1.800 garrafas foram periciadas, ou melhor, eles têm ali com eles 1.800 garrafas. Desse total, 300 garrafas foram periciadas. E 50% dessas 300 garrafas, ou seja, 150, foi encontrado ali um metanol com esse percentual entre 10% a 45%. Então, essa foi um passo importante dessa investigação, encontrar a fábrica da onde saiu essas garrafas com metanol, e também hoje uma outra distribuidora foi alvo de busca e apreensão, foram lá fiscalizados computadores, material, celulares, e isso vai ajudar na investigação a partir de agora. Foi nessa distribuidora que saiu também garrafas que tiraram a vida de 2 vítimas também já entre os mortos
aqui no estado de São Paulo. Volto com vocês. Ô Maju, a polícia deve ter sido questionada aí por outros jornalistas em relação aos demais casos em São Paulo e os demais casos no restante do país também. Se eles acham que essa questão do combustível adulterado, como é que a pessoa tem coragem, né, de botar etanol de carro, combustível de carro numa bebida alcoólica, né? Se essa pode ser uma linha de investigação que vai ser levada ou que já está acontecendo em outras regiões para explicar os outros casos. Que pode ser a mesma forma de agir de outras quadrilhas em outras partes do Brasil. Exatamente. Que infelizmente faz sentido financeiro para eles, né? Então, essa foi uma pergunta feita ao secretário e ele começou essa resposta dizendo, boa pergunta. O que ele disse é que nesse caso o que a gente tem é um crime prejudicando outro crime. Primeiro, é o crime de adulterar o etanol do posto de combustível com o metanol. E depois o outro crime, a outra quadrilha, organização criminosa, indo nesse posto para pegar esse etanol para fazer essa falsificação de bebidas. Então, o que ele acredita é que esse modus operandi seja uma prática comum no Brasil, mas que agora está aumentando. Isso porque ele também falou que tem a ver com por exemplo, nas palavras dele, que a gente sabe que os únicos casos de intoxicação aqui no Brasil são de pessoas que compram, né, em postos de combustível, então que o crime organizado ficou com a ciência disso e que isso está se tornando um modus operandi em outros lugares do Brasil. Ele disse que não sabe ao certo o que que isso ainda está na linha de investigação, mas que na visão dele isso é um crime que está crescendo e o que chamou a atenção foi essa quantidade tão alta de metanol encontrada nas bebidas, o que levou à morte dessas pessoas. Muitas vezes as pessoas são intoxicadas e não chegam ali até o limite. Então, essa foi a visão do secretário que ele disse agora há pouco ao responder essa pergunta. Tá bom. Valeu, Maju. Obrigada, viu? Tchau, Maju. Até mais. Até. Bom, e aí a coisa pode ter uma proporção muito maior, né, do que a gente está imaginando. E imagino que nesse fim de semana, Joel, a gente de novo vai ter uma boa parte do pessoal se controlando, sem tomar drinks, né, optando por outros tipos de bebida. Acho que até essa poeira baixar e o medo, né, também diminuir. Com certeza. Duvido que hoje as pessoas estão tranquilas quanto a isso. Vai demorar, hein? Demorar pra caramba pra você sentir segurança em poder tomar uma caipirinha no bar. Olha só, a gente que já tem medo de tanta coisa, hoje tem que ter medo de sentar num bar e tomar uma caipirinha ou um gin. E eu não sinto ainda que há segurança. Eu também não tenho segurança. De jeito nenhum. Eu esperaria um bom tempo até ter condição desse estoque todo ter girado, sabe? E isso vai demandar um tempo. Porque eu não acredito, infelizmente, que as bebidas que foram compradas sem nota fiscal ou de origem duvidosa, que elas tenham sido descartadas. Porque quem comprou desse jeito não tem compromisso com nada. Claro. E fica nessa, isso aí foi só com o outro lá. É uma ou outra que tá batizada, a minha tá beleza. Tá okay, né? E fica sempre acreditando nisso, com dó de jogar tudo fora e ter o prejuízo, só que arriscando a vida dos outros, promovendo um crime, praticando um crime e arriscando a vida dos outros. Então, se eu puder fazer uma coisa nesse momento, eu reforço de novo, pedindo encarecidamente para quem comprou esse tipo de bebida, por favor, que jogue fora. Descarte isso, compre tudo de novo daqui a um tempo e tal. Porque senão a situação que você imagina que pode ser ruim, ela pode ser pior ainda. Por isso você está rastreando, vocês estão vendo. O importante é mostrar isso. E nesse caso vai caber a responsabilização, né? A pessoa que morreu envenenada, Ana, isso por ser gravíssimo, a polícia está seguindo na investigação e rastreando até chegar na origem lá do adulterador. E vai chegar nos outros casos. Não tem como não chegar. Então. Porque para quem é leigo é difícil de acreditar, né? Você fala, pô, vende uma bebida lá, o cara tomou, como é que eles vão chegar até mim? Eles chegam. Gente. Quando a polícia quer, ela Quando chega. quer, ainda mais num caso desse de repercussão nacional, vai chegar até todos. E o caso de hoje é exemplar porque pega a raiz do problema, né? O dono de um bar ou de uma adega que tem lá a nota fiscal, às vezes até sabe que a origem é duvidosa, mas tem uma nota fiscal, Joel, o dele está fora da reta. Né? Então, isso daqui é importante, é pegar quem fabrica, o fabricante, quem inicia a cadeia de distribuição dessas bebidas adulteradas, né? Que é quem faz a adulteração mesmo. E mais uma vez, né? Uma pena saber que
quem trabalha da forma correta está sendo penalizado de lambuja. Porque a sua bebida legal, que você comprou da distribuidora correta, ou comprou numa origem que você tem certeza que é impossível de ter adulteração, pagando tudo que você tem que pagar, tá tudo encalhado aí, ó. Você não vai vender agora. E vai ficar por um tempo Então no prejuízo. É o cara que age errado, o vagabundo, o criminoso, ferrando você Os que outros. segue a linha. Sendo criminoso segue a duas risca vezes, tudo. né? Não é? Isso que é irritante. É.